Para muitos, escrever uma história infantil não é tão complicado. É só deixar a imaginação fluir e deixar a história acontecer. Para mim, Maria Cristina Vieira, com 24 obras publicadas, é muito mais do que só escrever uma história. Quando você conta uma história, é nítido isso. Todo mundo quer te ouvir. As minhas histórias eu conto tanto para as crianças como para adultos. Sim, Crise, tem como mexer com o coração do adulto com uma história infantil? Claro que tem. Claro que tem. E escrever uma história é você mexer um pouquinho com a vida de alguém que vai ler aquela história. E, por isso, eu tomo tanto cuidado com o peixinho Nestor. Muitas pessoas chegam para mim e falam: Cris, faz uma história sobre o abuso, sobre a violência dentro de casa. E não é tão simples assim. Claro que o Nestor tem uma história. E eu vou contar um pouquinho para vocês. O Nestor, vocês sabem que lá no fundo do mar, ele cuida de tudo. Lá onde ele é como se fosse uma cidade. Existe escola de peixinhos, fábrica de brinquedos, existe edifícios, tudo de grutinhas, de pedras. E é lindo, é encantador. E numa das escolas, o Nestor, como todos os dias, ele tem acesso livre. O Nestor, ele é de muita confiança. Ele entra e ele vasculha. E ele observa com um olhar que nem todos conseguem observar. E o Nestor viu, numa manhã, que um dos peixinhos não brincava mais, ficava no seu cantinho na hora do recreio, não queria nem fazer o lanche. Ficava quietinho, encolhidinho, perto de algumas algas do jardim da escola. E ele foi ficando quietinho. E o Nestor só observando. Quando um dia o peixinho chegou na escola vestido com uma roupinha. E o Nestor achou aquilo muito estranho. Uma roupinha? O único peixinho aqui da escola usando uma roupinha? Como pode isso? Por que essa roupinha? Ele vestia tipo um calçãozinho, o peixinho, e uma camisa com botõezinhos na frente. E era assim que esse peixinho, alguns dias da semana, chegava na escola. Mas o Nestor, muito atento, muito atento, muito atento, colocou mais atenção e mais atenção. Até que um dia, o Nestor conseguiu chegar perto desse peixinho, fazer amizade com esse peixinho e conseguiu descobrir o que é que acontecia. Esse peixinho, ele era judiado, ele era violentado pelo próprio pai peixão. Sim, o papai desse peixinho bebia muito. Ele era viciado no álcool, ele era um alcoólatra. Ele bebia. E ele espancava o peixinho. Ele judiava do peixinho e fazia todas as maldades que você possa imaginar com aquele peixinho. E sabe por que eles usavam aquela roupinha? Para esconder as marquinhas no corpinho dele. Faltando escamas aqui, faltando escamas ali. Uma vez o Nestor conseguiu ver entre os botõezinhos da camisa dele que havia um roxinho bem pertinho do coração. E o Nestor quis ajudar o peixinho, mas era muito difícil. Não era nada fácil. O Nestor sabia que para cuidar desse peixinho era preciso muita responsabilidade. E ele sozinho não daria conta. O Nestor precisava de ajuda. O Nestor precisava salvar esse peixinho. E o Nestor foi em busca, sim, de ajuda para esse peixinho. Com a psicóloga da escola, a coordenação da escola. E muitos não percebiam o que estava acontecendo com aquele peixinho. Mas o Nestor, sempre atento, ele conseguiu descobrir. Maria Cristina, você não vai contar o resto da história? Não. Porque essa história ainda não tem o final dela.
Não é fácil você colocar um final numa história dessa. Não é fácil. Um livro desse pode ajudar muito uma criança, mas pode também judiar dela ainda mais quando a história chega nos ouvidos do pai. Naquele pai que já machuca, naquele pai que faz tanto mal para aquela criança. Pare e pensa, se o pai é um alcoólatra e o pai já bebe, se a criança chega com esse livro e o pai vê esse livro num dia que ele tá ali, ó, com a cabeça cheia de cachaça, cheia de álcool, o que ele vai fazer? Ele vai destruir esse livro. Ele vai querer destruir essa criança. Quanto mais a autora. Então, são casos que não é qualquer um que pode sair mexendo e querendo cuidar de tudo. Não é assim que funciona. Uma família e uma escola precisa sim de união, de respeito mútuo, Porque como que uma escola vai conseguir salvar um peixinho criança de um peixe adulto que faz isso com o próprio filhinho, com o próprio enteado, com o próprio sobrinho? Como, gente? Com o próprio neto? Como? Vocês perceberam como isso é sério? De repente, eu penso assim como autora, nossa, essa história pode salvar muitas vidas. Pode sim, se a escola e a família estiverem preparados realmente para trabalhar com esse livro e com essa história. Se não, eu como autora, eu posso prejudicar ainda mais. Então, para finalizar essa história, quem vai me ajudar? Com certeza, um psicólogo, alguém que entenda muito mais sobre isso, como resolver isso, do que só eu, como uma própria autora. É uma responsabilidade muito grande, porque você está trabalhando com a mente da criança, com a imaginação da criança e com a vida da criança. Eu amo o meu trabalho, mas eu sei também o poder que ele tem e o tamanho dessa responsabilidade. E que todas as crianças possam ser amadas e respeitadas como criança.